Enchendo quanto ar, quanto seja confortável e expirando pela boca entreaberta. Novamente, mais uma vez. Vamos invocar a presença dos nossos guias espirituais, dos guias espirituais da nossa casa, Irmão José, das correntes de proteção e de cura, e a inspiração do nosso amado Mestre Jesus Cristo, que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. A felicidade de um, felicidade de todos, o pensamento é força criadora, eu sou luz, Deus está em mim, eu sou luz. Iniciando a nossa sexta aula do curso, né, gente? Lembrando que o nosso curso, ele exige a participação ativa de vocês. A gente sempre coloca lá, uma semana antes, 2 semanas antes, a gente coloca o resumo da aula que vai ser dada antes, então a gente faz a gente chama de aula invertida, né? A gente antes dá o conteúdo para vocês lerem, para terem dúvidas, para a gente depois fazer a apresentação aqui. Então, a eficiência do curso depende de cada um, né? Cada um vai aprender aquilo que se esforçar. Então, assim, também se tiver dúvidas, questões sobre qualquer uma das aulas, o nosso grupo está lá para a gente conversar. Hoje nós vamos a Ana, a Cristina vai apresentar. Queria agradecer a Ana, fiz o convite a ela e vários colegas aqui vão apresentar um por vez, depois vem o Carlos, depois vem o Levi, mas hoje especialmente queria agradecer a Ana, a dedicação dela, o empenho, ela preparou com todo carinho, procurou muitos materiais diferentes, então, ela fez uma grande compilação sobre esse assunto aqui para trazer para a gente o melhor possível para que a gente entenda sobre o que é clarividência, sobre o que é evidência, sobre o que é mediunidade, de empatia ou não. Então, eu vou passar a palavra agora à Ana e vou deixar a apresentação para ela. No finalzinho da apresentação, a gente abre um espaço para perguntas, tá bom? Então fiquem aí com a Ana. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Eu quero agradecer a espiritualidade, primeiro, que esteve comigo durante todos esses meses de preparação. E, assim, foi bastante desafiador, é, todo o preparo, esses momentos que nós tivemos juntos em toda a preparação e esse momento aqui com vocês. Quero agradecer à Casa Irmão José por essa oportunidade, a coordenação do curso, na pessoa do Ricardo, que me deu todo o amparo. Quero agradecer também a todos nós que estamos aqui presentes e online também, neste momento de aprendizado. Então, o nosso objetivo hoje, nós temos vários objetivos. Compreender o que é a clarividência sob a ótica do espiritismo, conforme os ensinamentos de Allan Kardec. Por que eu tive esse cuidado de colocar sobre a ótica do espiritismo? Porque nós estaremos vendo que a clarividência, ela é um assunto, ele é vamos dizer, um fenômeno, podemos dizer um fenômeno antigo, 1500. Inclusive, a palavra clarividência, ela veio de 1500, que nós estaremos vendo aqui na frente. Então, existe toda uma ciência, a conscienciologia, da área da parapsicologia, que faz todo um estudo sobre clarividência. Inclusive, eu estudei bastante este livro para o nosso encontro,
ele aborda sob a ótica da ciência, da conscienciologia. Inclusive, espírito é utilizado a palavra consciex. Então, é o seguinte, eu quero deixar bem claro, porque se vocês forem pesquisar no Google, chat, inteligência artificial, vai sair muita coisa. Então, e aí é o seguinte, a ciência, a conscienciologia, ela tem toda uma visão que tem, assim, o seu ponto de vista diferente. Um pouco diferente. Algumas coisas vai ao encontro de Kardec, outras não. Inclusive, também, eu cheguei bastante à conclusão que muitos estudiosos espíritas, e até de nomes renomados, acabam fazendo também algumas confusões. Então, nós temos o embasamento todo nos livros de Kardec, vai clarear muito a nossa mente, um dos objetivos. Nosso, eu falo nosso porque eu não tenho, sem a espiritualidade que me acompanhou todos os meses, eu não estaria, vamos dizer, com essa bagagem e esse amparo que eu estou aqui hoje. Então, o nosso objetivo mesmo é o que Takeru fala, vamos abrir a nossa mente. E eu estou muito agradecida novamente à espiritualidade, porque abriu muito a minha mente. Compreender que todo médio é empata e também, a partir do momento, voltando ao objetivo 1, nós estaremos compreendendo se a clarividência é uma paranormalidade ou é uma mediunidade. Compreender se todo médio é empata, nós também estaremos estudando mais a fundo o que é essa empatia, principalmente na visão da ciência, descrever o mecanismo de ação do perispírito na clarividência, diferenciar premonição e retrocognição, identificar os benefícios da clarividência para... eu estou, assim, com muitos objetivos, né? Um desafio total. Então, eu peço, assim, nós estaremos fazendo uma construção de conhecimento, vai ser uma construção de aprendizado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês segurem ou anotem, que o meu objetivo é que até o final do nosso encontro vocês tenham essas respostas no decorrer da construção aqui do nosso aprendizado de hoje. Se não, será aberto um momento para vamos dizer, para as respostas, exatamente. Então, vamos lá. Como eu havia já adiantado, feito um spoiler, né? Clarividência tem como origem o francês medieval. Então, desde 1580 já é utilizada essa palavra clarividência, que é a capacidade de ver. Olha, se nós pegarmos clarividência, capacidade de ver, evidência também é uma capacidade de ver. Se vocês forem buscar no Google lá, fazer uma pesquisa, gente, é uma confusão muito grande. E o que é que vocês acham? Levanta a mão para mim. Clarividência é a mesma coisa que vidência. Levante a mão quem, no caso, tem dúvidas. Tem dúvidas, né? Então, vejam bem, vamos prestar atenção neste filme aqui. Vocês prestam, assim, um trechinho pequeno. Onde que liga aqui? Você está ligando? Bem atenção nessa palavrinha aqui, ó. Percepção do perispírito. Então, clarividência. Clarividência é uma percepção extrafísica visual. Extrafísica visual. Se é extrafísica, então vai estar entrando dentro da área da
parapsicologia, né, da paranormalidade. Então, olha, ela independe do físico, portanto, independe da visão e dos olhos físicos. É uma percepção do perispírito, um corpo extrafísico que o classifica essa percepção visual como uma parapercepção, ou percepção além do corpo físico. Para isso, ela é considerada uma habilidade parapsíquica ou forma de parapsiquismo. Essa é uma definição da ciência que está aqui do Rodrigo Medeiros. Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte: se é uma realidade, uma percepção do perispírito, e pegando o ser humano como um ser encarnado, que ele é composto de corpo, perispírito e espírito, correto? Se o homem, ser humano, ele está encarnado, ele é composto de corpo, novamente, eu vou repetir que isso é importante vocês terem isso claro na mente. Corpo, perispírito e espírito. Faz parte o perispírito da natureza humana ou não? Faz parte da natureza humana. Então, aqui, ó, peraí. Só pegando esse conceito aqui, para vocês terem mais clareza ainda para a gente definir ali. Deus, nosso Criador, ele criou o elemento inteligente e criou o elemento material, faz parte do fluido cósmico universal. Nós somos modificação do fluido cósmico universal. Então, nós somos compostos do quê? De matéria, fluido vital, perispírito, que nós estamos encarnados, matéria animalizada pelo fluido vital, correto? E o espírito também, ele tem o elemento inteligente e o perispírito. Tudo isso para mostrar o quê? Que tudo faz parte da natureza, de uma relação. Nós estamos ao todo tempo numa relação do espiritual com o material. Então, o que acontece lá na pesca milagrosa, o que aconteceu de Jesus estar prevendo a sua morte, é algo natural. Até então, até antes de Kardec, de 1858, que ele começou os seus estudos no livro dos Espíritos, sobre a questão da clarividência, e nós sabemos o quê? Que 1500 já se falava da clarividência. E a clarividência é um fenômeno que esboça vários fenômenos que vocês mesmos, nós todos, há um tempo achávamos que era algo sobrenatural, e tudo não é explicado, tudo que é ignorado, tudo que é desconhecido, entra dentro do sobrenatural. E as pessoas que elas demonstravam alguns fenômenos que até então não eram conhecidos, quais eram o destino? O destino foi a Inquisição, feitiçaria, eram considerados feiticeiros, morreram queimados ou então beatificados. Então, muitos santos aí foram beatificados. E aí, até hoje impera muita ignorância, impera muito desconhecimento em relação a essa questão. Então, Allan Kardec, ele utilizou o termo clarividência em suas obras. Ele utilizou, tem até um livro de terminologias espíritas, ele colocou lá. E foi muito interessante estudar toda a obra de Kardec neste assunto, que eu vi assim, claramente a evolução dele, do conhecimento dele. Quando ele pegou em 1858,
até 1864, 1867, que em várias revistas ele aborda esta questão, o desenvolvimento do conceito de. Até algumas obras, alguns artigos dele, ele coloca ensaio. Ele coloca ensaio por quê? Porque até ele mesmo, ele estava sem entender o que acontecia. Foi até interessante, tem até um artigo que ele fala, eu até coloquei nas referências, ele fala sobre, deixa eu olhar aqui, ele fala sobre um ensaio teórico sobre os espelhos mágicos, e ali ele vai estudar uma pessoa que ela fazia leituras olhando para um copo. E aí ele chega lá e todo mundo falando que aquela pessoa era charlatã, que aquilo ali era algo sobrenatural, era charlatão. Então ele ficou assim curioso, e ele era muito curioso mesmo, e muito prudente. Eu assim, se eu já tinha uma admiração pelo Kardec, mais ainda. E ele falou assim, não, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar este fenômeno. E ele foi lá, fez observação, e era uma pessoa que não entendia nada de espiritismo. Essa pessoa, ela era uma pessoa assim, de estudo muito rudimentar, o estudo, e ele ficou lá, foi fazendo algumas perguntas, algumas questões, e ele chegou à conclusão que aquele fenômeno era da dupla vista. Então, eu gostei muito. Depois, seria interessante, quem tiver interesse, levantar esse artigo. Muito bom mesmo. Ele é muito minucioso nos seus escritos ali, dá gosto de ver. Então, aqui no caso, então, ele coloca que clarividência em suas obras, ele preferia os termos segunda vista, dupla vista e visão espiritual, para descrever fenômenos relacionados à percepção espiritual. Então, a clarividência, ele coloca novamente a palavrinha percepção espiritual. Então, para Kardec, era um fenômeno natural. A visão espiritual é um dos atributos do espírito, é aquilo que eu já havia falado para vocês. A visão espiritual é um dos atributos do espírito e constitui uma das percepções do sentido espiritual. Sendo um homem, um espírito encarnado, possui os atributos do espírito e, consequentemente, as percepções do sentido espiritual. Está claro aqui para vocês? Se fundamenta, então, nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível. Então, o fenômeno designado sob o nome de segunda vista, dupla vista, ele é descrito no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º da Emancipação da Alma, e no Livro dos Médiuns também, em várias outras revistas também. Então, durante o fenômeno de emancipação da alma, ocorre em certos casos da alma perceber, ver coisas à distância. Não são os olhos que veem, é a alma que, por seus raios, atingindo o ponto dado, exerce sua ação fora, sem o concurso dos órgãos do corpo. Uma perguntinha para vocês. Aqui vai ter desdobramento ou não? Vocês lembram de Jesus? Ele estava em transe ou não? Dá dúvida, né? Vejam só que aqui, eu vou colocar um videozinho aqui. Esse estudioso aqui, ele vai responder para nós. O pensamento. E até então, na hora que, voltando lá, quando Jesus estava olhando para o mar, ele estava olhando para o mar com os olhos físico, e também com o olhar do perispírito, com o olhar da alma. E os apóstolos? Os apóstolos, eles não conseguiam ver o que Jesus estava vendo.
Então, aqui, olha, o mecanismo da clarividência, a explicação de Allan Kardec sobre a capacidade do perispírito se projetar. Ele se projeta e capta impressões fora do corpo, possibilitando percepções como a clarividência local, a visão à distância, e a gente vai encontrar tudo isso Kardec explicando também ali no livro da Gênese, especificamente no capítulo 14, Os Fluidos, seção 2. A clarividência ocorre quando o perispírito, mesmo com o corpo acordado, então o corpo em vigília, como foi colocado ali, se expande parcialmente, permitindo ao espírito perceber imagens, cenas, presenças espirituais que escapam à visão comum. Essas percepções são, então, processadas pela mente. Lembra que eu falei para vocês que o corpo físico e o corpo espiritual, eles trabalham juntos, trabalham em conjunto. Essas percepções são, então, processadas pela mente e manifestadas como visões, intuições, percepções. O que é percebido espiritualmente é, então, traduzido para o cérebro físico, que interpreta com maior ou menor clareza aquilo que o perispírito captou. A clarividência pode acontecer com os olhos físicos abertos ou fechados, pois a visão ocorre em outro plano, a visão da alma. Mas os estudiosos, eles orientam sempre estar com os olhos abertos, em alerta, para evitar o sono, que aí o sono ele pode induzir a tela mental, ao cérebro produzir imagens que não estão relacionadas ao fenômeno da clarividência. Mas a tela mental do imagem já que foi captada pelo cérebro, que é diferente, que a gente vai ver mais ali na frente. Para ficar mais claro ainda, para que todos nós saiamos daqui sem dúvidas, prestem atenção nessa explicação agora, que é fenomenal essa explicação. Fala que a questão de tempo, o nosso tempo não é o tempo do plano espiritual. O tempo nosso aqui, ele é determinado pelo humano, para nós que é importante. Mas no fluido cósmico, não tem. E se a gente pegar outros planetas, Júpiter, que ele coloca lá, a capacidade de tempo é bem diferente. Cada planeta tem o seu tempo. Então, aqui nós todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E tudo é registrado nesse fluido cósmico universal, podendo o perispírito ele acessar informações nesse fluido, tanto do passado, como do presente, como do futuro. E a clarividência em si, ela é presente. Quando Jesus estava ali com o apóstolo, naquele momento presente ali, ele estava sendo um clarividente. Quando ele estava prevendo a sua morte, ele também estava usando o princípio do corpo dele, mas ele estava fazendo um outro mecanismo. Ele estava tendo uma premonição. Então, outro mecanismo diferente que a gente vai dar uma estudada mais logo na frente. Então, o nosso campo fluídico espiritual, à medida que o perispírito expande, ele faz um campo fluídico perispiritual, entra em ressonância com outra estrutura e traz a informação. Então, na clarividência, a informação é trazida pelo perispírito. Quanto mais eu estou focado, a ressonância perispiritual terá um maior reflexo. Então, isso é importante. Então, diante disso tudo que nós estudamos, diante desse mecanismo, nós chegamos à conclusão que a clarividência é uma paranormalidade. Então, na paranormalidade não há influência de espíritos desencarnados. É um fenômeno totalmente anímico. Quando eu falo do próprio organismo, quando eu estou falando do próprio organismo, eu estou falando que está ocorrendo um fenômeno anímico ali.
Então, animismo significa a própria alma, ou a manifestação da alma. A alma está manifestando. Nesse tipo de manifestação, o espírito utiliza-se de forças contidas nos corpos que o envolvem. Produz fenômenos de tamanha intensidade que pode se confundir com fenômenos mediúnicos, mas que nada tem com isso, pois são derivados do próprio espírito e não de outro. Não está ocorrendo intervenção de outra entidade, como se diz da conscienciologia, outros consex, outros espíritos. Isso é importante. Olha, vamos agora dar uma olhada nesse. Então, vidência. Allan Kardec aborda a mediunidade vidente no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, especificamente nos itens 167 e 168. Ele define o médium vidente como aquele que possui a faculdade de ver os espíritos. Essa percepção não ocorre pelos olhos físicos, mas sim pela alma. Por isso que tem essa confusão, porque clarividente também é visão. Visão. Clarividência, visão. Vidência, visão. Então, o que é que vai distinguir uma da outra? Clarividência, animismo, próprio organismo. E a vidência, eu tenho a intervenção de espíritos. Essa percepção não ocorre pelos olhos físicos, mas sim pela alma, o que permite que o médium veja tanto de olhos abertos quanto fechados. Aqui é importante o seguinte: o médium pode ser clarividente, mas o clarividente, ele pode ser médio também. E o clarividente pode não ser médio. Então, isso é importante nós termos em mente. A vidência é uma faculdade mediúnica. A clarividência, dupla vista, é anímica, do próprio espírito do indivíduo. Porque nós, lembrando lá, nós somos físico, perispírito e espírito. E nós trazemos muita bagagem, né? Ali em nosso espírito. Logo, vê acontecimentos no mundo material. Então, a clarividência, ela é mais no mundo material. Ver coisas do mundo material. E já a vidência, ela é do mundo espiritual. Ficou claro? Aqui no caso, eu procurei, graças a Deus eu achei essa história que o Kardec ele coloca no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, 173. Ele coloca aqui que aqui deixa bem claro que esse rapazinho, esse adolescente de 14, 15 anos, ele tem tanto a clarividência como ele tem a vidência, os dois. E o clarividente pode ser que ele não tenha a vidência. Um de nossos amigos tinha um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia, sobretudo no tratamento das enfermidades, e operou sobretudo no tratamento das enfermidades, e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe, agora é preciso que indiques o remédio. Então, esse rapazinho, ele fazia o quê? Ele fazia o diagnóstico das doenças, ele conseguia detectar as doenças, e ele também fazia a prescrição de medicamentos. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem falas? O que dita os remédios. Não és tu, então, que vês os remédios? Ou não? Estou a dizer que é o meu anjo doutor quem vos dita. Assim, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dado por outro. Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Agora a dúvida, Armando. Você é clarividente ou você é vidente?
Mas você não olha para a pessoa e fala assim, olha, ela tem, eu já vi, está com problema sei lá. Não, mas aí você tem uma percepção. Uhum. Ó, já vem? Quem sabe? Estamos com um clarividente aqui. Agora, pegando esse, vamos dizer, esse gancho que nós pegamos sobre a clarividência com a evidência, também tem a questão da empatia. Tem a questão da empatia, que é muito tratada hoje em dia, quando se fala em empatia, aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, que é muito trabalhada na questão do evangelho, questão moral do espiritismo, né? Mas também eu quero deixar esse novo conceito aqui da parapsicologia, que eu vejo também que muitas vezes fazemos confusão. Então, vamos lá. Na parapsicologia, o termo empata ou empático é usado para descrever uma pessoa que possui uma sensibilidade emocional extrema, sendo capaz de perceber e absorver os estados emocionais de outras pessoas, muitas vezes de forma inconsciente e intensa. Quem já, no caso, já entrou dentro de um local e se arrepiou inteirinha, sentiu, saiu, assim, tô sem energia, lá a casa estava cheia de obsessor, não dá. Ou ali no caso, aquela pessoa chegou, ela está rindo, de repente você fala assim, você capta alguma coisa, você fala, meu Deus, aquela pessoa está com uma tristeza, ela tá sorrindo, mas você pega alguma coisa diferente ali nela. Então, muitas vezes, nós estamos falando aqui de uma percepção extrasensorial, que muitas vezes pode ser confundida com mediunidade. Pode se falar assim, nossa, tem um espírito, chegou um espírito aqui. De repente, não. De repente, é uma percepção energética ali, não de uma outra consciência que esteja ali. Para isso é necessário o quê? Para isso é muito necessário uma autopercepção, um autoconhecimento para distinguir. Depois que eu comecei a fazer esse estudo aqui, eu falei assim, meu Deus, esses arrepios que às vezes eu sinto. Quando eu estou aqui na psicografia, eu comecei a prestar atenção. Aí eu falei assim, não, aqui eu estou recebendo ali uma comunicação do espírito. E aí eu comecei a prestar atenção em mim, no momento certo que ele chega perto e ele fala assim, eu quero abraçar aquela pessoa. Porque eu falo assim, tem alguns momentos que eu abraço, tem outros que não, mas eu assim obedeço. Então chegou ali, eu senti aquele arrepio, aquela presença ali. Às vezes eu entro num lugar e falo assim, não, aqui é a energia do ambiente. Não tem nada a ver com o obsessor ou com outro espírito que está aqui. Mas para isso é necessário muito o quê? Autoconhecimento, alta percepção. Então, aqui nós estamos falando aqui nessa empatia. Muitas vezes de forma, eu já falei, é estudado na parapsicologia dentro do escopo de percepções extrasensoriais. Então, tem todo um estudo da área da parapsicologia estudando a empatia. A empatia aqui, ela não tem a ver com clarividência, porque clarividência é sempre imagem, visão. Empatia tem a ver mais com a percepção ali sem o uso das imagens. Algumas características para ficar claro para vocês. Características na visão parapsicológica. Captação emocional extrasensorial. O empata capta sentimentos, dores, medos, alegrias, sem sinais externos óbvios, o que pode ser interpretado como uma forma de telepatia emocional ou sensibilidade energética. Pode ser sensitivos, dentro dos sensitivos que o Kardec fala. Porque na época ele não utilizava essa palavra empatia, nem existia direito.
Alta sensibilidade psíquica. Muitos empatam, relatam sentir-se esgotados após estar em ambientes carregados ou com pessoa emocionalmente desequilibrada. Vulnerabilidade energética. Podem absorver energias negativas com facilidade, precisando desenvolver mecanismos de defesa ou técnicas de proteção psíquica. Oi? Aí não é médium, ele é empata. Empate. Agora você não é médio esponja, você é empata. Então, a diferença entre empatia, empata ou médium. O empata sente e absorve emoções e energias de outras pessoas, muitas vezes de forma espontânea. Lembra que eu falei que o perispírito, ele se expande, ele entra ali no campo fluídico da outra pessoa, captando o reflexo, trazendo a informação para si. A experiência é geralmente emocional ou sensorial. E o médium estabelece comunicação com consciências desencarnadas com espíritos, segundo o Espiritismo. Logo, nem todo empata é médium, certo? Nem todo empata é médium, nem todo clarividente é médium. Então, aqui no caso, aí nós entramos aqui dentro da questão da clarividência, da precognição e retrocognição. Vou passar um pouquinho do tempo, porque meus objetivos eram grandes. Então, a clarividência, como eu falei para vocês, é a percepção do presente. Percepção direta, ao vivo. É importante estabelecer essa referência de tempo para separar a clarividência dos fenômenos da retrocognição e da precognição, que funcionam de maneiras diferentes. Então, a precognição significa receber informações sobre algo que vai acontecer. É a expansão do perispírito, como nós já vimos, ele ultrapassa tempo, ultrapassa matéria, faz parte, é algo natural, não é nada sobrenatural. Então, é um treinamento do perispírito com permissão também da criação. E nada, pelo que eu percebi nos estudos, nada é permitido somente por curiosidade. É sempre permitido por um bem maior, por um bem maior da sociedade, como um todo. Então, se a pessoa quer algo muito particular dela ali, pode ser que não ocorra. A retrocognição implica em acesso à memória extrafísica que temos, ou seja, não é uma percepção em si, mas uma recuperação de informações armazenadas. Se apresentam como imagens de eventos de uma vida passada. Pois a gente vai estar dando uma olhada, eu coloquei bastante no material também, algumas pessoas que acessam o passado também com o intuito de auxiliar as pessoas. Falam até que, como eu falei para vocês, nós estamos como num aquário, mergulhado no fluido cósmico, e tudo é registrado ali. Então, o acesso ao passado, tem até eu esqueci o nome da pessoa, que ela acessou um passado de uma pessoa que ela não estava andando, não andava e pela ciência não conseguia encontrar, vamos dizer, motivos ali. E foi detectado que no passado, na época de Nero, então, ali, a partir do momento que ela descobriu essa questão, começou a ressignificar e dar sentido e a pessoa se curar. Então, tem essas possibilidades. Então, aqui na visão de Allan Kardec, premonição ocorre quando o espírito antecipa eventos futuros, especialmente durante o sono, ou em estado de desprendimento, né? Ou pode ocorrer também num estado de vigília, porque aqui ele pode ter colocado, a gente pegou esse conceito aqui, mas que no decorrer dos anos o Kardec foi desenvolvendo, chegando à conclusão que até mesmo em estado de vigília pode ocorrer essa, vamos dizer, ampliação do perispírito e captando informações futuras. E retrocognição, acesso a memórias de existências anteriores.
Esses fenômenos são explicados como manifestações natural, novamente eu ponho aqui, manifestação natural do espírito imortal e não como milagres ou dons exclusivos, podendo também ocorrer fenômenos mediúnicos. Também pode ocorrer. Lembrando que quando tem intervenção de espíritos, por exemplo, doutor Taqueiro, vem cá, conta para você que você foi um príncipe lá na época tal, tal, tal. Está tendo o quê? Uma intervenção de um espírito aqui. Então, está tendo uma mediunidade. Agora, quando o seu próprio espírito, ele faz esse mecanismo, nós chegamos à conclusão que Jesus Cristo foi o maior paranormal da história. Tem até livros aqui que falam que Jesus foi o maior paranormal da história. Porque ele não precisava de outro espírito, o próprio espírito dele era tão evoluído, e aí também os estudos colocam assim que todos nós temos essa capacidade, que é a questão de desenvolver. Tanto a Mônica Medeiros, né, ela coloca que a clarividência como a vidência, a mediunidade, tem questões genéticas envolvidas também. Vamos lá. Então, aqui nós entramos aqui na questão dos benefícios da clarividência para a sociedade. Isso aqui é interessante. Então, aqui, terapeutas clarividentes podem identificar bloqueios energéticos, traumas passados e padrões subconscientes que influenciam o bem-estar dos indivíduos. Essa abordagem visa promover o equilíbrio emocional e espiritual. Percepções extrasensoriais para complementar diagnósticos e tratamentos. Aqui o uso da clarividência como ferramenta de diagnóstico é algo bastante frequente em feiras místicas de países como Brasil, Estados Unidos, México, Portugal e Espanha. Tem essa questão. Esse case, Edgar Cayce, ele foi um clarividente, ele foi clarividente, e ele também fez muitas premonições, que seria possível diagnosticar condições de saúde a partir de uma única gota de sangue. Essa visão antecipou os avanços da hematologia e nos exames laboratoriais modernos. Olha que interessante, muito legal. Eu fiz também uma pesquisa, eu esqueci o nome, gente, depois eu coloco, eu escrevi o nome dele, é Adilson, acho que é Adilson Mota, que é aquele estudioso, ele é psicólogo, trabalha com magnetismo, e ele faz oficinas de clarividência. Então, ele é uma pessoa assim, bastante ativa nessa questão de clarividência, lá em Sergipe. E lá em Sergipe, ele desenvolveu no Centro Espírita Paulo de Tarso, ele desenvolveu grupos de clarividentes, estudos, oficinas, que faz tratamento, os clarividentes de lá fazem tratamento utilizando esse fenômeno da clarividência. E eu trouxe para vocês também, daqui a pouquinho, depois desse daqui, o vídeo ele falando, e eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. E aqui outra questão da clarividência, que ela foi em 2005, foi publicado em 2005 na revista Super Interessante, essa questão que eles trataram a clarividência como espionagem mental. Olha que interessante. Já pensou se você fosse capaz de, sem receber nenhuma pista, descrever objetos hermeticamente trancados numa caixa? E eles fizeram muitas pesquisas com clarividente e que realmente foi constatado cientificamente que ele conseguia detectar o que estava trancado dentro, controlado, uma pesquisa controlada. E que tal dar-lhe detalhes sobre pessoas e lugares que você nunca viu na vida? Não seria legal enxergar mentalmente as questões de uma prova na véspera dela ser aplicada? Pois há quem afirme ter habilidade de ver locais distantes, coisas, pessoas e acontecimentos futuros, presentes e passados. E realmente. Essa americana Kathleen Ryan, ela durante 3 décadas, ela auxiliou a polícia, o serviço de polícia lá americana,
na investigação policial. Então, a polícia utiliza muito de clarividentes para localização de pessoas desaparecidas, assassinatos, enfim. A americana leva o crédito pela solução de mais de uma centena de casos ao longo de 3 décadas. Então, tem essa questão da clarividente, é bem colocado que a Kathleen é a clarividente, e tem um filme do Ghost, Whisper, numa série lá que coloca médium, lá ela realmente conversa com os espíritos, né? Aí lá é uma vidência lá, né? Aqui vou colocar para desenvolver a dupla vida. Aqui, no caso, eu não vou ler tudo, não. Mas o Kardec, ele fala muito que ela vem de uma forma espontânea, ela pode vir de uma forma espontânea, que a pessoa ela nem sabe que ela tem, e acaba até mesmo se confundindo com o dia a dia da pessoa. E que ele coloca também que é importante a pessoa ter boa vontade, e a questão do treinamento também é colocado. Outra questão que também a ciência fala que não há necessidade tanta de um relaxamento, que aí, no caso, é necessário um foco. E outra coisa muito importante também é diferenciar se eu estou imaginando ou se eu estou tendo intuição. Isso é muito importante. Então, como saber se não estou imaginando a aura, as energias que estou vendo? A resposta está em outra pergunta. Você está fazendo força para imaginar a aura ao redor da pessoa observada? Você está fazendo força? Você está racionalizando? Diferenciar o que é imaginação e como ela se forma. Na imaginação, existe um esforço psíquico ou vontade de gerar a imagem que se vê. A imagem é criada por nós. Na clarividência, a imagem chega a nós. Então, é muito importante esse momento. Eu estou ali observando. No caso, o exercício que esse estudioso ele fez, 5 minutinhos, vai dar tempo de fazer? Ele coloca muito essa questão de você tentar não racionalizar, não imaginar, mas se deixar à vontade. Vocês querem? Está muito tarde? Tá bom. Oi? Fazer exercício para Então, é o exercício lá desse centro que tem o grupo, né, dos estudantes. Evitar análise e questionamentos durante o exercício da clarividência, já que essa atitude mental poderia bloquear a para-percepção. É o que sempre nos nossos treinamentos, o Armando, o Ricardo fala. Gente, não vamos racionalizar. Né? Não vamos racionalizar, entrega. A Madá fala sempre, entrega, confia. Isso é importante. Então, outra questão é a intuição. Então, clarividência é a percepção visual de uma realidade externa, local ou remota do presente. Envolve a formação de imagens. A intuição ocorre como se o pensamento brotasse em sua mente ou surgisse uma determinada certeza sobre algo, sem ter chegado àquilo a partir de um processo de pensamento racional. Então, quando chega-se, porque a intuição, muitas vezes a gente fala, alguém ditou isso para mim, né? Gente, quando há intervenção de um espírito, é mediunidade. Agora, quando não tem terceira pessoa, é o próprio espírito que brotou de dentro do espírito, porque afinal de contas, quantas reencarnações nós temos? Quantas experiências nós temos? Está tudo dentro de nós mesmo. O que a gente precisa está dentro de nós. E em várias psicografias é colocado isso. Tudo que você precisa está dentro de você. Então, essa é verdade. Então, saiu a intuição, opa, é o meu espírito falando comigo ou é o meu mentor?
Isso daí é a questão com o tempo, com o treinamento, com o autoconhecimento, é um processo. Isso é muito importante. Agora, o exercício. Isso é um reflexo que ela está vendo. Ela está refletindo numa imagem que ela está olhando. Tira essa sensação. A sensação da água vai avançando. A água mexe. Uhum. Quase o rosto. Então, vamos dizer, todos os estudos diz o seguinte, que é treinamento, treinamento, muita paciência, porque aqui, ó, foram 5 minutos. Agora, lá no Instituto Espírita, eles ficam mais de 20 minutos. Então, é um processo, é um processo. Oi? Exatamente. Então, aqui, Ricardo, finalizei, estou aberta a algumas perguntas, espero ter atingido o objetivo, respondido alguns questionamentos que estavam assim bem nebulosos no início. Ficou claro? Parabéns, Sandra. Obrigada. Você fez... Obrigada. Parabéns à espiritualidade que me acompanha, que nos acompanha. Trabalho, pesquisa, quanto você se dedicou, quanto você procurou várias fontes e a clareza com que você trouxe as respostas, né? Você foi construindo o raciocínio, mostrando para a gente exatamente a dificuldade que é o conceito para, no final, conseguir trazer a clareza. Então, é exatamente isso. E uma coisa muito importante que você falou aqui, que é o que eu exatamente com a sua aula gostaria de passar para o pessoal, é essa diferença entre a paranormalidade e a mediunidade. Porque existe uma grande confusão entre as duas coisas. Sim. E as pessoas o tempo todo acham que a questão só é mediúnica, mas muitas vezes a questão é paranormal. E paranormal, todos nós somos paranormais. E o que é importante saber que aquela questão é paranormal? Que nós podemos desenvolver. Exatamente. O que é paranormal pode ser desenvolvido. A mediunidade, a gente nasce com ela, a gente nasce numa genética, a gente nasce com uma missão, com um trabalho onde você, no seu corpo físico, vem com determinados, já com uma determinada genética para desenvolver a sua mediunidade. Quer dizer, isso é já do nosso nascimento. A mediunidade sempre tem uma intervenção espiritual, né? Mas a paranormalidade não. Então, várias situações, nesse caso aqui, a clarividência, como você falou, ela é uma paranormalidade, mas a vidência é uma mediunidade. Então, muitos que não têm a mediunidade que gostariam de ter, podem desenvolver através da sua paranormalidade, fazendo exercícios, sendo uma determinada área específica, pode ser desenvolvida. E como você bem mostrou, né, um trabalho excelente de um outro centro espírita, olha o quanto pode acontecer. De repente, quem se interessar por esse tipo de assunto, essa situação, pode montar um grupo, pode começar a estudar, pode formar um grupo onde as pessoas se voltem para isso. E olha que coisa bacana que a gente pode fazer, né? Como já é feito lá. E esse estudioso, ele colocou à disposição que existem grupos até online, que ele pode estar auxiliando a formação de outros grupos. E aí ele deixou o contato, enfim. E os benefícios como são grandes, né? Quando a gente está atendendo pacientes aqui, quando a gente está fazendo um passe, quer dizer, então a gente pode anexar
algumas habilidades naturais, algum treinamento, algum conhecimento que a gente adquire, que é muito interessante, E né? esse é um exercício só. Esse livro aqui, vamos dizer, 80% deles são exercícios. Vários exercícios diferentes que pode estar auxiliando o desenvolvimento da... O pessoal vai fazer durante 15 dias aí, né? Vocês têm alguma questão, querem perguntar alguma coisa, gente? Tem um tempinho para falar. Deixa eu levar aqui o microfone para você, porque aí o pessoal que está online, eles ouvem. Você, Paquito, agora, hein? Só para confirmar, quando no trabalho de psicofonia, sempre tem visões. Aí a gente caracteriza ela com clarividência junto? Você quer responder? Ela está falando que no trabalho de psicofonia, quando você... É um trabalho mediúnico, né? E tem um espírito em intervenção, e você é médium, você está sendo o mediador dessa situação, se essa visão é, é ocasionada por essa mediunidade ou se é sua, né? Sempre quando tem a intervenção de espíritos, é mediúnico. Sempre quando o espírito está ali do lado, porque você está... É o espírito que está ali utilizando você para estar se comunicando. Então, ele está utilizando, colocando até as imagens na sua tela mental dele. Lembrando que o médium, ele também é um paranormal, né? Então, por mais que você esteja tendo uma psicofonia ou qualquer uma exercendo qualquer uma das suas mediunidades, né? Que seja quem tenha psicografia, ele também é um paranormal. Ele também pode, ao mesmo tempo, estar tendo acesso à sua paranormalidade, né? Tá em... As coisas Tá. acontecem ao mesmo tempo, a gente não consegue, né? Você pode estar tendo uma intuição, que é paranormalidade, e pode estar tendo uma psicofonia ao mesmo tempo, né? Pode também, com certeza, obrigada. Alguém mais quer fazer uma questão? Fala, Breno. Fala, fala. Fala, Breno. A saída do corpo, então, é paranormalidade. A saída do corpo é paranormalidade. Todos nós saímos do corpo quando vamos dormir à noite. Nós não precisamos de uma intervenção do espírito. Nós podemos ter o nosso mentor, algum espiritual, nos auxiliando para fazer, se nós formos desenvolver uma projeção astral consciente para algum trabalho específico, né? A gente pode estar junto de nossos mentores, espirituais. Mas você sempre vai se projetar quando você dorme. Então, é uma paranormalidade, né? Está dentro de um dos critérios da emancipação da alma. Aí Isso é interessante sempre se questionar em relação à paranormalidade e mediunidade. Todos nós temos paranormalidade. Então, a gente pode exercitar a projeção astral consciente, pode treinar? Pode. Todos nós podemos treinar. Alguns vão ter mais facilidade, porque a paranormalidade também existe situações onde a gente tem já uma facilidade, né? Mas todos nós podemos desenvolver. Mais alguma questão? Alguma coisa aí, gente? Bom, Ui. Então faz. fica louco. Como você falou também, assim, de alguns registros de memórias que a gente tem do passado, de lembranças e tal. Aí tem a técnica da apometria, que a gente acessa algumas situações do paciente, vamos dizer do paciente. Como foi falado da pessoa aí que tinha problema para andar, por exemplo. Então, assim, nessa técnica de apometria, como que a gente pode definir esses acesso ao registro acástico, acesso àquele momento do trauma que a pessoa ficou presa ali, que é uma visão, assim, de uma certa forma, é um acesso. É um acesso. Está dentro da pré-cognição. Está dentro.
Não pode. Você está falando da apometria, né? Então, o que é a apometria, em primeiro lugar? A apometria, na verdade, é uma leitura dos corpos multidimensionais de uma determinada pessoa. Então, você muito bem explicou, Ana, que a gente faz essa leitura, nosso perispírito faz essa leitura. Faz. Você pode estar fazendo isso de forma paranormal. Uhum. Ou, se você estiver junto com um mentor, guias espirituais, num trabalho mediúnico, num centro espírita, você está fazendo de forma mediúnica, da mesma forma. Por isso que é sempre bom a gente entender se você tem um mediador espiritual ou não, se é anímico seu, né? Mas a gente pode, todos nós podemos. Então, tem que parar um pouco essa história de achar que eu não tenho a condição. Todos nós temos e temos condições de desenvolver. Alguns têm uma mediunidade de trabalho ostensiva que a gente chama, mas todos nós temos paranormalidade. Então, todos nós podemos acessar o campo energético de outra pessoa, podemos fazer a leitura. A gente tem o nosso sexto sentido, tem intuição, né? Então, isso é natural de todos nós. Fala, Patrícia. Então, lá atrás, vamos dizer, quando Kardec começou a estudar os fenômenos, né? Tudo era paranormalidade. Para eles não existia muito essa questão de mediunidade. Então, tudo que era fora de uma explicação científica se denominava paranormalidade. Hoje já é o contrário. A maioria dos, vamos dizer, paranormais estão sendo confundidos com médiuns, né? Então, eu vejo assim, o trabalho de um centro espírita, a responsabilidade de quem está ali à frente, quando uma pessoa que não sabe o que quer se ajudar, né? Ela chega procurando essa ajuda. Como que a pessoa que vai ajudar, essa pessoa vai saber definir se ela é uma paranormal ou se ela é uma médium, ou um médium? E, assim, depois da sua aula, eu já cheguei à conclusão que eu vou sair do livro lá do Médios em Fuga, porque eu entendi que eu sou só empata. Ela procurou. Eu acho que a Patrícia procurou na sua aula alguma coisa que livrasse ela da condição de médium. Estou precisando estudar. Então fala aí, Ana, qual foi a sua resposta? Olha, minha resposta. Minha resposta é o seguinte: é muito estudo, muito autoconhecimento, muito nós conversarmos, né? Estarmos sempre juntos, porque é um processo de autoconhecimento e de estudo mesmo. Claro. Dá para nós a condição de fazer as perguntas certas. Uma pessoa chega e relata alguma coisa que a gente, muitos chamam, sou médio esponja. Aí você faz as perguntas certas. Você enxerga, você pensa, você conduz a entender se é um evento mediúnico ou se é um evento paranormal. As perguntas certas vêm. Porque todo mundo ouviu a frase, você tem mediunidade, tem que desenvolver, mas até onde vai isso? Então, se você dá um título de empatia, de empate para poder fugir, uma coisa, ou você recepciona aquilo como um evento mediúnico, porque transcende aquela parte simples de seu corpo, seu espírito sentindo. Então, a importância de quem recebe as pessoas ter as perguntas certas. E as perguntas certas estão apoiadas no estudo. Então, e troca de experiências, né? Repetindo uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás. Mediunidade é parceria. Então, se você tem bons parceiros, você vai ser inspirado de boas perguntas, você vai ser intuído em boas perguntas. As respostas vêm e você ajuda da melhor forma. Sentimento que eu tenho. Muito bom. Acho que podemos finalizar, gente. Então, vamos finalizar. Agradecer aqui a Ana pela excelente aula. E vamos finalizar, pessoal de casa lá. E
tiver alguma questão, a gente deixa aberto no nosso grupo, podemos conversar no grupo, né? Importante, qualquer questão que surja aí, a gente debater no grupo, conversar e resolver com vocês. Então, podemos finalizar. Tudo bem?